tão esperado relatório produzido por uma empresa holandesa sobre as enchentes que atingiram Porto Alegre em maio foi divulgado na última segunda-feira, 26. O documento de 52 páginas foi elaborado a partir de uma missão realizada na cidade entre os dias 5 e 11 de junho de 24 e havia sido oficialmente apresentado no último dia 19. Contudo, a íntegra do documento só ficou pública agora. Buscando entender a pertinência da realização e as medidas que podem ser tomadas a partir de um relatório como esse, o Direto ao Ponto de hoje entrevista a professora e especialista em planejamento urbano, além de vice-coordenadora do Observatório de Metrópoles da URGS, Helenisa Campos. Na segunda parte do programa, converso com o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, Maurício Loss. Eu sou Lucas Kesk, fique conosco. Professora Helenisa, um relatório feito por profissionais holandeses foi publicizado há pouco tempo e esse relatório falava exatamente, né, traz algumas recomendações sobre o sistema de proteção de cheias de Porto Alegre. Uhum. De início, eu te pergunto em relação a qual a pertinência e quais do estudo em si e quais as principais mudanças, as principais sugestões que esse relatório traz. Bem-vindo. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para poder falar a respeito eu acho que esse tipo de documento ele é importante, tá? Uhum. Ter um relatório num momento como esse é, sem dúvida, assim, uma situação que é necessária até para que a sociedade tenha algum retorno, né, sobre o que está acontecendo e sobre as possibilidades do que deve vir a acontecer no futuro. A questão que eu colocaria é sobre a forma como esse relatório é proposto, né, como Uhum. ele é apresentado, e, e também, assim, do ponto de vista da estrutura, da maneira como as coisas são organizadas, né, nele. Então, me parece que existe uma certa dificuldade, de minha parte, de entender qual foi a lógica de construção, né, desses conteúdos. Em primeiro lugar, o relatório ele aparece sem apresentar com clareza quem são os técnicos Uhum. eh, que estão escrevendo esse documento, né. Existe Sim. uma lista ao final do documento daqueles que participaram das atividades que foram realizadas junto à prefeitura, mas não fica claro de quem é a autoria da escrita, né, e da organização dos conteúdos que são apresentados aqui. Então, isso já nos coloca em sinal de alerta. Uma segunda Uhum. questão mais geral que eu colocaria é a ausência de dados, mais precisos e atualizados. Tá, você vai me dizer que todas essas atividades junto ao grupo holandês aconteceram em junho, Uhum. mas, uma vez que esse documento está sendo divulgado agora, e por ser um relatório, ou seja, ele vai relatar um processo, pelo menos os dados precisos do que aconteceu, não é? E eu falo de dados técnicos e dados científicos que foram divulgados, de forma sistemática pelo Uhum. IPH, por exemplo, não é, que é um instituto da URGS e que, vem contribuindo, inclusive, com um repositório integrado com diversos outros, departamentos e unidades da URGS, né. Isso para não falar de outros espaços, de divulgação e de pesquisa que também andaram publicando e divulgando notas, né. A própria Defesa Civil tem informações muito importantes. E a gente não observa essa atualização dos dados para que a gente entenda algumas propostas que estão sendo feitas, né. Uhum. Então, parte-se desses 2, pelo menos desses 2 elementos, né, a Uhum. ausência de uma cabeça pensante que organiza, que estrutura, né, e mesmo quando são citados os
pesquisadores que participaram, os holandeses, por exemplo, Uhum. esses pesquisadores eles não são qualificados do ponto de vista de sua formação, né? São ditos apenas que são especialistas em tal área, Uhum. mas não é esclarecido eh, o, os conteúdos, as experiências pelas quais eles têm passado, Uhum. enfim, qual é a sua formação, qual é a sua, quais são suas efetivas contribuições, não é, para esse tipo de estudo, esse tipo de relatório, né, que está sendo produzido. Uhum. Então, as recomendações também que resultam desse relatório, elas são, por um lado, recomendações muito gerais, até porque, como faltam informações mais precisas, não há como avançar com, digamos, com análises ou com propostas um pouco mais técnicas e um pouco mais organizadas e específicas para o caso de Porto Alegre, como também existe uma certa lacuna aqui de conteúdo, né? De Uhum. conteúdo específico para a realidade local. Quais seriam, por exemplo, professora, conteúdos desses que você sentiu falta que poderiam estar presentes no relatório? Por exemplo, o que a gente tem observado, e ficou muito claro durante o processo das inundações, Uhum. é que há um problema na governança. Eu não estou falando especificamente da governança do atual prefeito, mas há um processo de desmonte desse Estado, né, em diferentes instâncias, tá? Uhum. Tanto no governo estadual como no governo municipal, especificamente em Porto Alegre, a gente observa, primeiro, uma redução do corpo técnico, né, de diferentes fundações e departamentos, órgãos que tratam e lidam com, nesse caso, né, nessa situação, com a questão ambiental Uhum. e, mais especificamente, com o tratamento dessas, desse sistema de proteção de enchentes e de todo esse e de tudo que os envolve, né? E isso está Uhum. diretamente ligado com a cidade, né? Com a Uhum. cidade. Então, isso obviamente tem uma repercussão na forma como a cidade é gerida, né? Se você reduz o corpo técnico, se você cria fusões entre secretarias, Uhum. há repercussões. Eu acho que esse tipo de análise, por exemplo, realmente não se consegue fazer no curto tempo de espaço que eles têm, né? Mas é uma Uhum. questão importante do ponto de vista da governança de entender por que esse acompanhamento, esse monitoramento do que vinha Uhum. acontecendo, por que que isso não ocorreu. E possivelmente, eu digo possivelmente porque precisa de um estudo para que isso aconteça, né? Uhum. Esse é um dos aspectos que pode interferir. A outra questão que eu acho que poderia também ficar mais clara Uhum. é a destinação orçamentária para manutenção de equipamentos, enfim, não só do sistema em si, Uhum. mas das condições para que esse sistema seja permanentemente monitorado, né? Uhum. Eles citam que é importante haver, ou seja, é suposto que não há um sistema de monitoramento adequado, mas eles Uhum. precisam demonstrar isso antes. Claro. E tem que demonstrar por que que não há esse sistema de monitoramento, uma vez que já houve no passado, né? Sim. Então, assim, essas lacunas, elas deixam algumas dúvidas sobre o aprofundamento de algumas questões. Eu não estou nem questionando, os conteúdos que são apresentados, né, mas Uhum. como eles chegam a determinadas conclusões, Certo. sem terem dados mais precisos sobre isso. Entendi. Bom, professora, de forma, assim, o documento especifica, por exemplo, das ações, né, das sugestões que ele faz,
ele divide elas em três prazos, né? Os urgentes, que são até setembro de 24, as de curto prazo, que são até fim de 25, e as de longo, que pode se estender até 2030, né? Sim. Do ponto de vista do planejamento urbano, enfim, as recomendações que estão ali presentes, então, são, te pergunto, de certa forma, três perguntas, né? Se elas são pertinentes, se elas estão ali, se pertinentes, se elas estão dentro de um prazo exequível, ah, e também, enfim, dentro do prazo de urgência, certo, né? Em primeiro lugar, as medidas urgentes, conforme eu disse, né, se não existem dados que demonstrem por que determinadas ações precisam ser mais urgentes, a gente supõe, né, que seja por uma observação ou por comentários que tenham sido feitos em situações de encontro com técnicos ou mesmo no evento que foi realizado, né? Uhum. Mas essa ausência de clareza limita um pouco a certeza de como é que eles chegam a essas conclusões. Tem Claro. alguns comentários que me parece são, por exemplo, do ponto de vista das ações urgentes, Uhum. uma questão que é absolutamente importante, mas que é limitada de uma forma pouco clara. Por exemplo, é importante criar alguma forma realista de conscientização sobre inundações com o público, por exemplo, usando a mídia pública. Uhum. Ora, o que que significa uma forma realista, né, de conscientização sobre as inundações? Usando a mídia pública. Que mídia pública? Uma vez que a gente não teve, durante todo esse processo e até o presente momento, nenhuma relação com mídia pública, Uhum. né? Então, quem tem alimentado de informações a sociedade é a mídia hegemônica, é a mídia alternativa, são os setores científicos, né? São pesquisadores, enfim, e são aqueles que se dispõem a fazer algum tipo de serviço mais voluntário. Mas a Uhum. gente não possui essa mídia. E outra coisa, não é só uma questão de mídia pública. A população ela precisa ser orientada, né, sobre como agir numa situação como essa. Então, não é a mídia que vai explicar. É Uhum. necessário que haja algum tipo de preparação, por exemplo, de crianças, a exemplo do que se faz, por exemplo, no Japão, né? Ou em Uhum. outros lugares, e também a população civil que precisa saber para onde ela se desloca numa situação de desastre iminente, como o que aconteceu em maio, né? Uhum. Então, uma outra questão também que vem nesse mesmo rol ali de medidas urgentes é realizar uma mesa redonda com todos os níveis de governança para explorar o escopo da mudança do arranjo institucional para o novo sistema de proteção. Duas questões dentro dessa frase. O que é uma mesa redonda? Uhum. Entendeu? Uma mesa redonda é um espaço, por exemplo, num evento científico, em que você se junta com alguns pares para dialogar de forma aberta. Uhum. A gente precisa de um setor, ou de um órgão, ou de um espaço, não é, criado pelo governo do estado e pelos municípios, permanentemente aberto, em que essa discussão técnica ela aconteça. Uhum. Então, a gente precisa recompor o estado, que foi reduzido, conforme eu disse, né? Recompor o orçamento dessas pautas que são necessárias para a cidade Uhum. e abrir um espaço de análise permanente com grupos técnicos qualificados e, de preferência, de forma inclusiva, com participação, por exemplo, de setores da sociedade civil, não é? E de universidades, de grupos que se interessem e que precisam também serem consultados, porque afinal de contas todos nós participamos da cidade, né, de alguma forma. Sim. Então, outra questão que aparece nessa mesma frase é uma referência a um novo sistema de proteção contra inundações. Ora, como assim novo? Se nós já Uhum. temos um que, segundo técnicos locais, né, uma vez
atualizado e qualificado, Uhum. parece que esse sistema ele teria condições de se manter. Então, o novo sistema de proteção é algo que também preocupa. Vai ser o que é que vai se criar no lugar, né? Então, assim, Uhum. ah, são essas frases dúbias que às vezes deixam, eh, nos deixam preocupados, né, em relação à forma como esses conteúdos foram elaborados. Certo. Então, professor, de certa forma, tu imagina então que observa que esse documento foi escrito de uma forma muito geral, assim, com frases muito, recomendações muito abertas, sem ser muito específicas, sobre ações que precisam ser feitas, por exemplo, em locais específicos, né? Que ele foi feito de forma muito geral, seria isso? Sim, sim. Eh, e assim, e algumas vezes utilizando alguns modelos, nada contra os modelos, mas esses modelos eles devem ser apresentados no início de um relatório como esse, por exemplo, para Uhum. sinalizar qual é a orientação, digamos, técnica e científica que o relator está tentando passar para quem vai ler, né? Sim. Mas esses modelos eles precisam ser ajustados e estruturados, né, a partir da realidade local. Então, Porto Alegre, conforme eu disse, ela tem uma série de especificidades. Professora, por diversas vezes o documento recomenda que novos estudos e considerações sobre viabilidade de projetos sejam consultadas por meio do plano diretor da cidade. Portanto, eu Ah, te pergunto, sim. o que seria esse plano diretor e de que forma esse processo poderia funcionar, né, para que novas possíveis obras, então, sejam feitas? E, né, se isso tudo poderia ser feito em tempo hábil para realmente proteger de outras possíveis enchentes. Bom, o plano diretor da cidade, o plano diretor municipal, Uhum, ele é feito para o município. É um dos instrumentos mais importantes que o município tem para organizar o seu território, né? Organizar a gestão desse território. uhum, Isso é dito na Constituição de 88, o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que regulamenta a política urbana, que está prevista lá na Constituição de 88 e que uhum, foi promulgado em 2001. Ele reitera a importância do plano diretor e Porto Alegre sempre teve, digamos assim, um protagonismo, não é, nas discussões sobre ah, os planos diretores, os seus planos diretores, né? uhum, O que a gente tem observado é que, desde 2019, a gente vem passando por uma revisão do plano diretor aqui de Porto Alegre. uhum. E nesse processo, muitos desencontros têm ocorrido, inclusive com relação. A gente já, inclusive, no âmbito do Observatório das Metrópoles, a gente já fez uma série de relatos e discussões, inclusive em matérias publicadas, sobre a dificuldade, por exemplo, de identificar a população de baixa renda, onde ela se localiza Uhum. e quais as efetivas demandas que ela exige, né? A revisão do plano diretor, apesar de ter feito algumas atividades junto a algumas comunidades, mas é preciso que se diga que essa revisão ela não foi de fato participativa no sentido de possibilitar que a maior parte da população tivesse conhecimento da lógica de organização dessa revisão do plano. Para que a gente possa avançar numa discussão sobre mudanças climáticas ou emergência climática, conforme hoje se denomina, né, já reconhecendo que não há mais retorno, né, desse processo, Uhum. é preciso que haja uma compreensão de que um plano diretor um, precisa ser um processo de integralização do conjunto do município, né? Uhum. Entendendo que as partes se interdependem, né? E que essa relação com a orla faz parte do conjunto da cidade, não é uma coisa específica de um setor ou de outro.
a gente precisa pensar como isso afeta o trabalho, como isso afeta o setor público, não é? Onde fica, por exemplo, a prefeitura, não é? Uhum. Os órgãos públicos, e onde as pessoas precisam se dirigir para resolver os seus problemas. Então, inclusive, alguns serviços fundamentais, como, por exemplo, o transporte e mobilidade, né? A Uhum. maior parte dos terminais de ônibus de Porto Alegre se encontram no centro histórico. Então, Uhum. é preciso que essas coisas sejam pensadas de forma encadeada, e isso não fica claro na revisão do plano diretor. Se a gente vai pensar em como se resolve o problema da das enchentes, né, é preciso que se pense qual é o papel do centro histórico, do quarto distrito, do bairro Menino Deus, enfim, de toda essa faixa de orla para o Uhum. conjunto da cidade, né? E como é que a população vai lidar com isso, né? Porque senão a gente vai ter eh, setores que vão ter regulações e que vão ter tratamentos específicos e cuidados específicos, mas no final das contas, o que a realidade nos mostra é que a cidade é um sistema Uhum. que precisa ser entendido como tal, né? Sob pena da gente começar a definir ou ampliar algumas desigualdades que já existem, né, no território do município. Professora, voltando ao relatório que a gente tinha conversado anteriormente, te pergunto de forma direta, assim, se puder resumir para a gente, por favor, ah, o que esse relatório agrega no momento final, assim, digamos assim, um saldo do relatório e do ponto de vista do planejamento urbano, o que esse relatório realmente agrega para o debate público? Eu acho que ele traz pontos que são importantes, sem dúvida, né? Mas eu acho ele raso, eu acho ele pouco claro Uhum. e eu acho ele pouco interativo com a sociedade. É um documento técnico que passou por alguns grupos técnicos, ou nem grupos técnicos, algumas representações técnicas que não ficam tão claras, né? Uhum. Mas, por exemplo, passou ao largo de uma relação com a sociedade, né? A gente não teve conhecimento, a gente não interagiu, e aí eu não estou falando nem do ponto de vista da universidade pública, né? Mas do ponto de vista do cidadão comum mesmo, né? Então, eu acho que ele levanta pontos que são gerais, que são, digamos assim, que a gente já havia observado, alguns colegas, inclusive, já haviam discutido isso, colegas de universidades e colegas técnicos que trabalham no setor público, né? Uhum. Mas que não são aprofundados. Então, eu sinto mais dúvidas do que certezas com esse relatório. Ele não me traz muita profundidade. Uhum. Professora Anelisa Campos, arquiteta e urbanista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigado por participar aqui com a gente, nos ajudar, enfim, a, a explicitar, a explicar pontos que ficaram, enfim, não ficaram claros a partir desse relatório que foi publicado anteriormente. Muito obrigado e até mais. Muito obrigada, Lu. Sobre as informações e sugestões apontadas no relatório, a reportagem consultou também o coordenador do Grupo de Pesquisa em Desastres Naturais da URGS, Masato Kobiyama. O professor afirmou que grande parte do conteúdo apresentado nesse relatório pode ser visto em diversas notas anteriormente publicadas por pesquisadores do IPH. Contudo, o professor também afirmou que o documento traz informações valiosas para entender o diagnóstico geral do sistema de controle de inundações da cidade, e que, em princípio, as sugestões realizadas pela equipe estão corretas. Para ter uma perspectiva interna do poder público de Porto Alegre sobre o relatório e também sobre as ações planejadas, converso agora com o diretor-geral do DEMAI, Maurício Loss. Em relação às diversas sugestões presentes no relatório, em geral, lhe pergunto se o senhor considera elas pertinentes. E se sim, quais delas devem ter prioridade, ou se alguma já foi encaminhada ou algo do tipo. Bem-vindo.
Olá, Lucas, muito obrigado pelo convite. Sim, né, todas as recomendações pertinentes, e muitas delas, né, claro, principalmente todas as que competem a nós, o município, né, algumas competem ao Estado, né, e por isso, inclusive, do retorno dos holandeses aqui, quando eles estiveram aqui naquela primeira semana de junho, eles já entenderam, né, como é que funcionava todo o sistema, né, entenderam que o sistema não podia se resumir apenas Porto Alegre, que devia ter um olhar um pouco mais amplo, né? E de lá para cá, então, nós também participamos e se iniciou uma tratativa, então, com o governo do estado de se fazer essa conferência, né, que fizemos agora na semana passada, de 20 a 22 de agosto, e é onde nós debatemos, né, diversos assuntos e diversas medidas também a serem encaminhadas. Bom, então, falando um pouquinho sobre aquela primeira visita, né, dos holandeses aqui em junho, quando fizeram aquele relatório que agora foi divulgado, nós estávamos naquele primeiro momento, né, tentando recuperar, tentando reerguer a cidade. Era início de junho, nós ainda estávamos, por exemplo, né, terminando de secar ali o último bairro, que era o Sarandi, foram ali 35 dias de inundação, e então, naquele primeiro momento, ainda estava muito difícil nós não havíamos tido tempo de parar e tentar identificar as falhas, né? De lá para cá nós conseguimos. Mas naquele momento, né? Então, no primeiro momento viu que as comportas não deram conta, a gente viu que a água sobrepôs os diques, mas nós não tínhamos conhecimento mais ou menos da altura que estavam os diques, né? A questão das casas de bombas, já tínhamos identificado que algumas casas de bombas, alguns postos de saída das casas de bombas, elas estavam também a uma cota inadequada, uma cota muito baixa. Então, de lá para cá, também começamos a providenciar a correção disso, né? Então, agora nós já tivemos um levantamento preliminar dos diques, nós estamos começando agora, a equipe já está se mobilizando, a empresa contratada, e agora na primeira semana de setembro, a empresa começa a fazer as obras, de fato, para levar os diques numa cota de 5,5 metros nesse primeiro momento, né, enquanto nós damos sequência até em todos os estudos necessários, para que a gente busque a solução definitiva e a elevação do dique até 6,5 metros, 7 metros. Em relação também às comportas, são duas linhas que nós estamos seguindo. No primeiro momento, né, fazer o fechamento definitivo daquelas 7 comportas que nós já discutimos, retirar as comportas e fechar com cortina de concreto, para que não tenhamos mais a preocupação com as comportas. São comportas que já estavam fechadas há muitos anos, né, não tinha mais a necessidade de estarem abertas, então a gente pode partir para um fechamento definitivo. A empresa está finalizando ali toda a parte de cargos, enfim, ajustes finais do projeto, para que a gente consiga, então, com uma outra empresa que já nós temos contrato, fazer o fechamento definitivo. E essa outra empresa também, que é, né, a empresa Simo, que nós contratamos agora recentemente, para fazer o projeto das novas comportas, ali aquelas que permanecerão na Avenida Castelo Branco, e também a avaliação de uma possível reforma daquelas comportas que permanecerão abertas ali no Muro da Mauá. Então, estamos avançando nisso também, muito em breve, ainda no mês de setembro, nós teremos esse projeto das novas comportas e partiremos, então, para uma contratação da execução, né, da compra e execução dessas novas comportas. E também das casas de bombas, num primeiro momento, das 18 que nós vamos atuar, a empresa já está finalizando agora um lote das primeiras 4, nós estamos aqui com o nosso corpo técnico revendo tudo que já foi apresentado, para a gente ver o que falta ainda algum ajuste, para que a gente também faça, então, o chamamento, né, uma dispensa de licitação, faça o chamamento agora dos empreiteiros, para que a gente consiga, então, fazer a execução e começar as obras nas casas de bombas também. Então, isso, do que compete a nós estamos dando esses encaminhamentos. E agora, o que foi debatido também, que consta no relatório, né, é essa visão mais macro, um sistema de monitoramento de cheias, sistema de monitoramento de chuvas, que compete também ao governo do estado. A Holanda, por exemplo, ela monitora as águas que vêm desde a Áustria e da Alemanha. E não é diferente aqui. Aqui nós temos que monitorar as águas que vêm das partes mais altas do estado, né, e saber com que velocidade vão chegar aqui, com que quantidade e quando que elas vão chegar. Então, isso é uma das ações que o governo do estado já tem providenciado,
né, além de toda a questão, né, de batimetria também, para saber se o Guaíba precisa ser dragado, desassoreado, então diversas ações estão sendo feitas. Perfeito. E, diretor, ele pergunta, antes então das demais perguntas em relação às sugestões, volta um pouquinho de pergunta em relação ao diagnóstico, né, do evento que aconteceu agora em maio, e tem ali nas páginas 15 e 16, né, o relatório cita, no guarda-chuva da parte de diagnóstico, do evento de inundação, tem 11 considerações sobre o sistema de proteção contra cheias da cidade. Entre eles, tem alguns que me chamaram a atenção, mas também pergunto para o senhor, porque eles parecem, quem sabe até um primeiro ponto de vista, contraditórios, assim. Porque um deles, por exemplo, diz que o sistema de bombeamento foi dimensionado no seu projeto inicial com uma defasagem técnica e uma aparente falta de manutenção dos equipamentos também ocorreu. Então, pergunto para o senhor, como diretor do DEMAI, enfim, se concorda com essas informações, né, sobre as 11 que estão ali citadas, mas quem sabe em específico sobre essas duas, e se considera que alguma delas, então, dessas 11, foram mais ou menos responsáveis pela crise, entende? Não, o que nós tivemos, né? E de fato, aquilo que a gente comentou, esse relatório ele foi elaborado naquele momento que a gente estava tentando reerguer a cidade. Tá bem. E tem coisa ali, até esse relatório foi alvo de algumas críticas, falando que os holandeses não trouxeram nada de inovador, nada de... Primeiro que a gente não prometeu nada de salvação do mundo para os holandeses. E o que eles colocaram ali nesse relatório, o que hoje pode parecer óbvio, lá em junho, quando a gente estava terminando de secar a cidade, não era. Né? De lá para cá, nós identificamos muitas falhas. Em relação às casas de bombas, aquilo que nós falamos, né? Tem toda a questão do posto de descarga, por exemplo, que ele deveria estar numa cota mais elevada, deveria estar protegido, não estava, e agora nós estamos providenciando, então, a correção disso. Em relação à manutenção de casas de bombas, nós estamos muito tranquilos quanto a isso, até naquele momento nós não conseguimos apresentar, de fato, né, toda a manutenção que nós sempre fizemos nas casas de bombas, mas eles também não se referem só a casas de bombas, mas eles falam também, por exemplo, aos diques, e ao que nós identificamos, que desde a sua construção dos diques, por exemplo, lá na década de 60 para 70, os diques foram construídos de uma maneira incompleta. Eles deveriam ter sido construídos, por exemplo, ali no Sarandi, a cotas, ao que são hoje a cota da Freeway, 6 metros e 87 metros, e eles estão em cotas mais ou menos aí de 4 metros, 4 metros e 30. E ao longo de todos esses 50 anos, nunca se fez uma topografia ou algo para se identificar que de fato o dique estava abaixo de cota, né? Então aí, por exemplo, é uma manutenção que de fato faltou. Claro, o DEMAI assume essa responsabilidade a partir de 2019, mais precisamente 2021, quando passa também a cuidar da parte de projetos, mas ao longo dos anos em que o DNOS e que o DEP tiveram a responsabilidade sobre isso, não foi feita, né, essa topografia, essa constatação. E entre outras, né, as comportas, elas estavam em manutenção, por exemplo, até o dia 1º de maio, nós mobilizamos as comportas de volta para o seu local de fechamento, e no dia 2 de maio procedemos com o fechamento. As comportas, principalmente as da Castelo Branco, elas se demonstraram frágeis, né, e visualmente, né, e se constatou isso também, elas são comportas bem mais frágeis, né, as comportas do Muro da Mauá são comportas bem mais robustas, e agora a nossa contratação também é em torno disso. Nós vamos colocar comportas muito aos moldes do que são as comportas hoje do Muro da Mauá, que são comportas mais robustas. Claro, tem que se aprimorar um pouquinho, melhorar o sistema de vedação. Não é isso que causou a inundação na cidade, não é aquela pequena fresta onde passava a água, mas sim uma série de fatores que nós identificamos, né? Então, esses são pontos, sim, que foram apontados no relatório e que agora a gente já providenciamos e estamos com os encaminhamentos bem avançados. Certo. E só assim, diretor, para esse podcast, por exemplo, nós conversamos com 2 especialistas, né? Uma especialista em planejamento urbano e um professor de hidrologia da URGS, e ambos tiveram essa visão sobre o relatório, assim, de que ele é importante, traz informações relevantes, mas que ele parece não trazer grandes novidades, né? E como mesmo citaste, tem essa questão de que, bom, então, nos tranquilizou anteriormente,
que o relatório traz informações que agora parecem óbvias, mas que antes não eram. Exato. É bem essa a leitura, Sim. Lucas, porque Só- naquele momento não tínhamos como parar e analisar, né? Claro. Mas então, ele pergunta por que essa divulgação dele agora. Então, quando o DEMAI recebeu essas informações e por que ele foi divulgado agora para o grande público, já que aparentemente então, o DEMAI já tinha mais clareza sobre isso? Isso, primeiro porque esse é um relatório, né, daquela agência, né, da agência que cuida da redução de risco, lá daquele grupo holandês. Tá. É um relatório custeado pelos holandeses, né, pelos impostos dos holandeses, e quem está fazendo é aquela agência. Nós não temos nenhuma interferência sobre esse relatório. Uhum. E eles optaram eles haviam nos divulgado esse relatório previamente, mas como não havia sido publicado, nós não divulgamos anteriormente. Uhum. E eles optaram por voltar para cá, ter essa nova discussão aqui, entender um pouco mais, né, o cenário, discutir, ver até o que de fato já estava sendo providenciado para divulgar esse relatório. Mas, repito, não é algo que foi divulgado por nós, e sim por eles. Eles optaram por fazer a divulgação nesse momento, então não temos não tivemos, né, gestão sobre isso. Sim. Bom, mas aqui tem essa aparente, então, diferença de comunicação, diretor, porque, inclusive, o relatório está no próprio site do DEMAI, né? Pareceu que havia, então, uma interferência, eu não digo interferência como ruim, mas uma relação mais próxima, então, com o DEMAI. Então, não foi o caso, foi divulgado por meio deles, isso? Sim, não, quando eles nos autorizaram, e eles publicaram também lá nos sites da agência holandesa, tá. Aí que eles nos autorizaram a publicar no site aqui, por isso. Tá, entendo. Certo. Bom, então, diretor, o senhor já nos explicou que o DEMAI teve um acesso mais recente a esse documento e que algumas das, sugestões presentes nele já foram encaminhadas pelo órgão. Te pergunto, então, quais vêm depois disso? Porque algumas informações ali, algumas recomendações, aliás, todas elas estão diferenciadas em 3 níveis de urgência, né? Algumas que são urgentes agora até setembro de 25, outras que vão até fim do ano e algumas que podem ir até 2030, né? Lhe pergunto, claro, são várias recomendações, mas te pergunto, em geral, assim, o que está sendo feito até agora, de início para setembro, que é quando começa uma estação mais chuvosa, inclusive no estado, e depois até 25 e para depois uma sequência futura. O que está sendo encaminhado nesse momento, sabe? Tá bem, isso. Então, nesse primeiro momento, né, essas obras que eu mencionei, as obras de elevação no primeiro momento até 5,5 metros do dique, depois nós vamos elevar até a cota de projeto, em relação à melhoria das casas de bombas, e claro, aí já entra também toda a parte de elevação de painéis, elevação de subestação, colocação de bomba submersível, isso tudo entra agora na contratação. O que nós temos também além disso? Foi divulgado essa semana também pelo Escritório de Reconstrução e pela Defesa Civil, né, ontem, inclusive, desses pontos de monitoramento também, né, de cheias aqui em Porto Alegre, que nós estamos contratando as réguas e os totens, né, para a gente também ter, juntamente com o governo do estado, vai providenciar isso a nível mais macro, mas nós também estamos providenciando isso aqui para ter um monitoramento melhor da cidade. Só lhe pergunto se essa contratação teve relação com o relatório. Eu digo, já que a recomendação estava ali, o órgão seguiu a contratação por causa disso, ou se foi uma ideia vinda de outra fonte, entende? Não, nós aperfeiçoamos. Claro que isso até o Escritório de Reconstrução e a Defesa Civil pode até te passar mais detalhes, mas nós aperfeiçoamos essa contratação. Nós queríamos, sim, no primeiro momento, contratar réguas, somente as réguas, mas depois se avançou na questão dos totens, né, até esse plano de contingência que a Defesa Civil também está aprimorando, toda essa questão de contratação de rotas de fuga, enfim, tudo. Isso também, claro, não só em função do relatório, mas em função do cenário que nós presenciamos aqui na catástrofe. Tem uma outra contratação também muito importante, que é a do professor Tucci, que nós estamos fazendo aqui, né, que são 3 objetos que envolvem essa contratação. Primeiro, que o professor Tucci vai nos dizer uma nova cota de inundação. E isso também é uma medida aí a médio e a longo prazo, para justamente nós sabermos os diques que hoje nós planejamos elevar a 6,5 metros, 7 metros, saber se nós vamos ter que elevar para cotas maiores, até de 8 metros, quem sabe, né? Então, isso é um estudo que o professor Tucci vai nos dizer,
e ao longo aqui do ano que vem, enfim, dos próximos anos, à medida que isso evolui, a gente vai saber se precisamos, então, de novas obras para, enfim, aprimorar e aperfeiçoar a segurança aqui de Porto Alegre no sistema de proteção. A gente vai avançar também aqui, estamos contratando junto o anteprojeto aqui do Polder 7 e Polder 8, aqui, que é uma região que fica entre o Anchieta e o Sarandi, aqui na Zona Norte, que hoje é uma região desprotegida, é uma região que quando há uma cheia do Gravataí, aquela área fica inundada, então a gente vai proteger aquela área também com sistemas de dique e casas de bombas, até porque isso ajuda a proteger Porto Alegre como um todo, também complementa a segurança ali do Anchieta e do Sarandi, mas vai ajudar também a gente a desenvolver aquela área, né, que muitas empresas querem se instalar ali, e a gente ainda não tem hoje um sistema de segurança para aquela área. E o terceiro ponto também, para a gente avançar, são aqui, o professor Tucci vai fazer um estudo de concepção para um sistema de proteção de cheias aqui para a Zona Sul de Porto Alegre, onde não há hoje um sistema de proteção de cheias, né? Nós já amplamente divulgamos que é um sistema de proteção somente aqui até o Arroio Cavalhada, somente até aqui, logo passando o Barra Shopping, e do Arroio Cavalhada até Laolami não há um sistema de proteção. Então, o professor Tucci vai nos dizer, claro, a gente optou por não contratar já direto um anteprojeto, aí sim, um estudo de concepção, porque no estudo de concepção o professor Tucci consegue nos trazer diversas alternativas de sistema de proteção ali, para que a gente consiga, então, discutir com a sociedade, porque, tendo em vista que ali a gente já está falando de uma área bem urbanizada, nós precisamos discutir com a sociedade, numa audiência pública, numa consulta pública, saber qual das opções que vão ser apresentadas, qual é a melhor alternativa, então, que a gente pode implementar naquela região. E, claro, também, conforme previsão em Constituição, nós vamos precisar também buscar recursos federais para isso, né, para que a gente consiga implementar aquele sistema ali ao longo dos anos. Então, essa ampliação e essa melhoria do sistema de proteção contra cheias, né, uma nova cota de inundação, também está previsto no relatório e nós já estamos contratando agora, a assinatura desse contrato deve sair agora nos próximos dias, para que o professor Tucci, então, nos diga aí, faça um estudo e nos diga qual a nova cota de proteção de cheias para Porto Alegre. Certo. Diretor, numa das entrevistas feitas para esse podcast também, a gente recebeu, né, constatações de especialistas que realmente esse documento feito inicialmente pela empresa holandesa pareceu ter uma participação pequena da população da sociedade civil de Porto Alegre, que é a mais afetada por possíveis enchentes, né? Mas, enfim, ponderando a questão que foi citada por ti, que era um documento feito num aspecto, no momento e também num escopo diferente, né, do que vai ser realizado agora pelo professor Tucci, pergunto então se pode-se garantir, vai haver nesse novo estudo mais participação pública para ele? Lucas, tem que haver a participação pública, de fato, no que a gente tem que ter uma questão, uma clareza de quem são os atores do processo. Para se discutir um sistema de proteção contra cheias, uma melhoria do sistema de proteção contra cheias já existente, isso se restringe a técnicos competentes, né? Agora, sim, nós temos, a população pública tem que confiar na gente, e nós, como gestores públicos, e somos cobrados por isso, né, por diversos atores também, né, diversos órgãos de fiscalização, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, e aí sim, né, nós, enquanto gestores, nós temos que cumprir o nosso papel e de fato avançar, então, sobre isso. Agora, aquilo que eu falei, por exemplo, para um sistema de proteção contra cheias, de uma área em que nós não podemos chegar lá na Zona Sul de Porto Alegre e simplesmente colocar um muro, né, ou colocar um dique sem saber qual é o impacto que aquilo vai causar na população. Então, nós temos que, sim, nesse ponto, por exemplo, discutir com a população qual que seria a melhor alternativa. Agora, aqui, a gente falando de um dique, né, que está numa cota de 4 metros, porque foi construído de maneira inadequada, e deveria estar numa cota de 7, não há o que discutir com a população. Nós temos que, sim, avançar numa ação rápida de restabelecer esse dique, sim, numa cota segura, e aí, sim, tranquilizar a população, né? Então,
não haveria necessidade de discutir com a população, por exemplo, né, a elevação do DIC. Essa já foi feito um projeto quanto a isso. O projeto diz que aquela cota é uma cota segura, então nós temos que, de fato, colocar aquilo em prática. Certo. Diretor, já se encaminhando para o fim da nossa entrevista, ele pergunta, então, se nesse momento, né, no presente momento, o que se tem até agora, o que se tinha antes com toda a crise, e o que se tem até agora, como que o senhor avalia, enfim, o andamento atual das mudanças, das ações que estão sendo tomadas pelo órgão para prevenir possíveis futuros acontecimentos como esse, enfim, de forma direta, sem deixar um recado para quem nos ouve, como está sendo essa atuação, por favor. Tá. Primeiro, acho que assim, Lucas, para tranquilizar a população, né, toda semana nós entramos em contato com a sala de situação do governo do estado, né, onde lá há meteorologistas, há hidrólogos, e segundo essa sala de situação, nós estamos com uma previsão de chuvas dentro da média agora, né, e nós constatamos isso agora no mês de agosto, e também se repete essa previsão agora para o mês de setembro. Repito, né, é uma previsão, vem da sala de situação do governo do estado, não é uma previsão nossa aqui da prefeitura, do DEMAI, mas isso de certa forma nos tranquiliza e também tranquiliza a população. Nós passamos agora, né, e muito se critica também, mas passados, né, 100 dias, 110 dias da inundação, o que foi feito pelo DEMAI? Acho que vale lembrar também que naqueles primeiros 45 dias nós estávamos imersos numa situação de, num primeiro momento, secar a cidade, restabelecer o sistema, né, e a partir daí começar a entender o que de fato aconteceu e partir, né, para as ações. E é o que a gente tem feito. Nós também somos um órgão público, o público aqui, né, que tem uma série de ritos, processos que têm que ser cumpridos, apesar do decreto de calamidade nos facilitar, nos permitir acelerar esse processo, e de fato isso foi feito também, mas mesmo assim há uma série de ritos a serem cumpridos, e também a complexidade das obras, né, acaba atrasando um pouquinho, porque demanda muito cálculo de homens-horas se debruçando para fazer cálculos das comportas, cálculos dos diques, né, topografia, análise. Então, todo o processo ele é complexo para que a gente, de fato, avance para a contratação. E agora, muito foi feito agora ao longo desses meses, agora, né, ao longo desse período anterior, e agora, como eu mencionei, muita coisa sai do papel agora no mês de setembro, né? Então, a gente já vai ter uma resposta imediata agora para a população vai perceber que essas obras estão se iniciando nos diques, a gente vai ver tapumes agora nas casas de bombas, né, para início das obras, já temos tapumes no muro, que a gente está recuperando parte do muro, aí que tem algumas patologias que nós identificamos, também estamos avançando nisso, em breve começaremos com o fechamento das comportas, então toda a população agora vai perceber, a população ainda está muito traumatizada, né, qualquer ameaça de chuva, né, a população entra em pânico e a gente entende isso, né, porque o que a gente viveu aqui, há pessoas que ainda estão fora de suas casas, né, então é totalmente compreensível essa apreensão, mas nós estamos avançando, a população vai começar a perceber isso agora, e ao longo, né, do passar do tempo, com as nossas ações também no período sem chuva, a gente começa a voltar num período de tranquilidade aqui, e a partir do momento dessas obras feitas, muitas delas já finalizadas daqui 4, 6 meses, a gente vai ter a tranquilidade aqui de volta a Porto Alegre. Maurício Loz, diretor-geral do DEMAI, muito obrigado por nos explicar como foi esse relatório que foi noticiado nos últimos dias e como está sendo a atuação do órgão nessa sequência. Muito obrigado e até mais. A gente que agradece, Lucas, né? Obrigado pela oportunidade, é sempre bom levar os esclarecimentos aí para a população, e com certeza a população pode contar muito com a gente tem trabalhado firme e forte aqui para devolver essa segurança, essa tranquilidade aí para a população. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios desse podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Lucas Kesk. A edição, por Thiago Basso. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.